dia, pessoal. Bom dia a todos. Uma alegria enorme estar aqui participando desse festival, uma ação incrível aí da Academia do Instituto Votorantim, que iniciou segunda-feira com diversas lives e encontros para falar de carreira, autoconhecimento, desenvolvimento. Muito legal, estou muito feliz de fazer parte aqui deste movimento com todas as pessoas do grupo. Então, estamos eu e Gabi hoje. Eu sou Luciana, do Banco Votorantim, sou psicóloga, me formei na Universidade São Judas Tadeu. Já falando em carreira, a psicologia foi a minha primeira opção, né, quando eu prestei o vestibular, e foi uma escolha muito feliz. Se eu tivesse que fazer voltar atrás, eu faria psicologia, passaria, né, por toda a formação. Fiz pós-graduação em RH, me especializei, né, na disciplina de recursos humanos, já atuava na área e permaneci pela FAAP. Em 2018, fiz uma outra especialização pela Fundação Dom Cabral, chamada RH AAA, falando muito do futuro do RH, né, nesse contexto, nesse mundo. A minha carreira foi toda constituída em recursos humanos e no mercado financeiro. Então, eu sou uma nativa de banco, de mercado financeiro. Tenho 30 anos já de carreira e ao longo dessa trajetória passei por seleção, por área de desenvolvimento, carreira, educação corporativa. E hoje eu cuido do segmento de HRP, né, do banco, que é também conhecida como consultoria interna, onde eu aporto, enfim, maior contribuição no banco. E essa é uma área que, assim, a gente cuida das pessoas, então a gente está todo tempo líderes com as equipes, aconselhando, fazendo conversas de carreira, ajudando no desenvolvimento. Então, o que a gente vai falar aqui hoje tem muito a ver com o que a gente faz, do nosso trabalho, né, do que a gente tem de contribuição dentro de um ambiente corporativo. E um assunto super gostoso de falar. E Gabi, minha parceira, apresenta. Exatamente. Concordo com a Lu sobre o festival. A gente iniciou aí esse festival essa semana trazendo vários temas super importantes e relevantes. Espero que vocês estejam gostando tanto que a gente está acompanhando aqui e curtindo bastante os temas. Então, sou a Gabriela Lopes, trabalho no Banco BB junto com a Lu, sou psicóloga também, construí a carreira e um pouco em parte de recursos humanos, em parte de avaliação psicológica. Tenho 3 anos de banco, então vou falar um pouquinho da minha trajetória do banco, porque eu acho que diz muito de carreira. Entrei no banco como estagiária, então tive aí toda um olhar de frente de como é ser estagiário no mercado financeiro. Cuidei depois, dentro do banco, com alguns programas de jovens talentos, enquanto a gente tem aí algumas aberturas para a inserção do jovem no mercado de trabalho. E agora, juntamente aí, com a fala da Lu, também estou na área que a gente cuida aí, da carreira das pessoas dentro do banco. Então, hoje estou com os desafios de atuar como consultora interna, de tecnologia do Banco BV. E aí, quando a gente fala de carreira, nós falamos de carreira, nós somos seres únicos, né? Então, eu apresentei um pouquinho da Gabi no profissional e a Gabi no pessoal. Eu tenho 25 anos, sou mineira, tenho 4 anos que moro em São Paulo, mas tenho aí minhas origens lá de Minas. E acho que o tema que a gente vai falar hoje engloba muito todos esses aspectos de quem somos nós profissionais, de quem somos nós pessoais. Perfeito. Dando um contexto atual, né, a gente vai falar aqui de carreira do ponto de vista, o que é importante, né, para a pessoa quando ela pensa, quando ela planeja, quando ela se organiza aí para ter um desenvolvimento na carreira. Mas antes de entrar nessa pauta, a gente trouxe aqui um pouquinho do contexto atual, de como as empresas estão vendo e abordando hoje. Né? Então,
que tipo de conversa existe nas empresas sobre carreira? Então, antes de mais nada, é importante desconstruir aquela ideia que a gente tem que carreira é a ascensão vertical, ou seja, né, eu cuido da minha carreira e eu me desenvolvo na carreira somente quando eu vou assumindo novas posições, quando eu vou assumindo novos cargos. Hoje não é mais assim. Então, as organizações elas estão se tornando mais planas, mais horizontais, menos parecida com uma escada, como a gente até então conhecia. Né? Então, e naturalmente as pessoas também precisam se reorganizar para esta carreira mais horizontal. Então, hoje não é só ser promovido. Então, hoje faz parte da sua carreira e você cuida da sua carreira à medida em que você participa de um projeto, que você conhece uma área na mesma posição, que você tem a mobilidade para conhecer outras funções, enfim, então tudo isso faz parte do que a gente chama de carreira dentro das organizações, são as experiências que você vai acumulando. Então, desconstruir um mindset que carreira é ascensão vertical, hoje é muito importante. Então, esse é uma abordagem aqui bacana para a gente guardar. Outra coisa, assim, a gente sabe que as empresas que têm visão de futuro, elas oferecem ferramentas de planejamento de carreira para as pessoas, e as pessoas fazem um bom uso disso. Não adianta só a empresa ofertar, a empresa falar e criar talks e conversas sobre carreira, a pessoa não fazer o bom uso ou não souber tirar o máximo de proveito, tá? Então, vocês vão ver que as empresas que estão muito conectadas com o futuro têm essa pauta, têm essa agenda com as pessoas, falando abertamente sobre carreira, sobre essas experiências, sobre mobilidade dentro da empresa. E um último ponto é que, assim, nós, empresas, a gente precisa criar modelos de carreira que incentivem o aprendizado e melhore a mobilidade das pessoas. Né? Porque se a gente está falando de orientação de empresas horizontais, planas, a gente tem hoje muitas empresas que trabalham com modelo de tribo, de squad, onde a hierarquia já não é mais um ponto importante, né, de hierarquia assim, dentro da empresa. Então, e as pessoas precisam se movimentar neste novo modelo de trabalho. E o que é importante nele? O aprendizado, né, o que você tira disso. Então, esse recorte que a gente fez aqui de como as empresas estão repensando carreira é importante para que depois vocês olhem o que é importante cuidar, né, para se inserir neste contexto das empresas hoje. Perfeitamente. Um ponto importante aqui é que o mercado de trabalho, ele vem se reinventando a cada momento. E o quanto você, enquanto profissional, está acompanhando essas tendências e está também se atualizando com essas tendências. Eu acho que é super importante para você também se manter sempre aí em linha com o que o trabalho vem exigindo dos profissionais. E aí, quando a gente fala de carreira, que eu acho que é o tema principal, os pilares, quais são os pilares, né? O que vem à mente quando a gente fala do termo carreira? Então, o que a gente quer colocar aqui hoje, que carreira, ela não é uma coisa específica profissional. Eu tenho uma boa carreira profissional. Na verdade, quando a gente olha a carreira com o conceito de lifeline, você entende que a carreira ela é um conjunto de aspectos que eles estão completamente envolvidos. Isso porque o ser humano ele é um ser biopsicossocial, então tudo que está na minha vida pessoal reflete na minha vida profissional e vice-versa. Então, quando a gente fala de carreira, a gente está falando de imagem pessoal, a gente está falando de relações profissionais, propósitos, qual que é o seu propósito, qual é o seu objetivo de carreira. A gente está falando de equilíbrio financeiro, porque também reflete em outros aspectos. A gente está falando de segurança psicológica, autoconhecimento e outros pilares. Porque, na verdade, quando você olha a carreira, você tem que entender, na verdade, que todos esses aspectos eles estão integrados. E aí, de fato, a gente consegue cuidar da carreira de alguém,
Ou então você, como profissional, consegue entender a sua carreira de forma única e ampla. E o que a gente observa aí, enfim, né, no mundo organizacional, na empresa, diante das nossas equipes, das pessoas que a gente contrata, dos jovens que estão se inserindo no mercado de trabalho, o que é importante cuidar? Onde é que eu tenho que botar energia? O que conta, né, para a carreira? O que vai fazer diferença? E aí, então, a gente selecionou aqui esses pilares, e que eles são universais, assim, eles são pilares importantes para a carreira, do estagiário ao gerente, ao executivo, e são pontos que, assim, como a Gabi colocou, estão interligados e eles fazem a diferença na história que você vai contar e na carreira que você vai construir, tá? E é universal, aqui a gente pode usar isso dentro do ambiente corporativo, a gente pode usar isso na carreira educacional, a gente pode usar isso na carreira hospitalar. Então, são fatores aqui universais e que a gente percebe que, assim, de fato, cuidando, equilibrando, fazendo a gestão desses pilares, a pessoa tem mais sucesso, mais efetividade, um caminho mais simples e mais fluido aí no desenvolvimento da carreira. E aí, então, entrando, né, nos pilares, o primeiro deles, e que a gente quer explorar um pouco aqui, é a imagem. Né? Então, imagem profissional, né? O que é isso? Isso diz respeito à história que você construiu ou está construindo de si próprio. Imagem é a primeira impressão, né? Então, as pessoas formam uma primeira impressão e depois elas vão confirmando aquela primeira impressão. E a imagem, ela está muito ligada, assim, qual é a sua... Quem é a Luciana? Quando alguém pergunta quem é a Luciana, o que vem na cabeça das outras pessoas para responder? Isso é imagem. E as pessoas vão responder aquilo que elas perceberam acerca do que eu transmiti ao longo da minha interação, né, com esta pessoa e nos ambientes pelos quais eu estive. Então, imagem é uma coisa assim, de todo dia, cada um deve se perguntar o que as pessoas dizem de mim, né? Qual a percepção que eu deixo em qualquer interação que eu tenha? Numa reunião, numa conversa informal. E aí a gente pode até explorar assim, nas minhas mensagens não verbais, o que eu transmito no não verbal? Né? Quem te recomenda, né? Pelas experiências, pelos momentos que esteve com você, pelos trabalhos, pelos projetos, quem te recomenda? Então, tudo isso forma a sua história, a sua marca, a sua imagem. E aqui, assim, tudo começa, né, pela imagem. Então, assim, é muito importante estar atento a isso, a todos os sinais que você transmite, o que você fala, como você age, como é que você se comporta nos ambientes? Como é que é o teu verbal, o teu não verbal? Porque tudo que você faz e fala comunica alguma coisa. Alguém vai entender, interpretar alguma coisa daquilo que você está comunicando. Então, desde como você se apresenta pessoalmente no ambiente novo, como você se apresenta numa reunião, como é que você apresenta um projeto que você fez, qual a sua opinião. Então, imagem, ela é ampla, mas é muito importante consciência de tudo aquilo que você faz e fala e como você faz e como você fala, né? A imagem está em todos os lugares. Por onde você passa, você vai deixar alguma coisa. Como a Gabi colocou, não dá para separar a minha imagem, né, no trabalho, a minha imagem em casa, a minha imagem nas redes sociais, por exemplo. Você é uma pessoa única, né? E com certeza tem uma coerência de tudo de como você se projeta nos ambientes, né? E com as pessoas que você interage. Então, uma das coisas que a gente fala muito é assim,
Cuida do que você fala no corredor, cuida do que você fala num corredor, né, num ambiente profissional. Quando você está num restaurante, você está cercado de pessoas. Então, você está sendo observado o tempo inteiro, né? E é importante cuidar de todos esses aspectos, todas essas variáveis, porque no final do dia, esta é a sua imagem, a sua marca profissional. Mesma coisa a rede social, né? Então, a gente hoje está numa era em que a gente tem liberdade de expressão, ainda bem. A gente tem os canais para poder se expressar, mas é muito importante a gente cuidar, né? Do que a gente fala, como a gente fala, né? Porque quem observar não vai fazer essa coração. Ah, essa é a Luciana da rede social e essa é a Luciana do Banco BV. Não, eu sou a Luciana, uma pessoa única. Então, imagem profissional, gente, super importante colocar muita diligência, cuidado e consciência em tudo aquilo que você transmite e nas diversas interações que você tem no seu dia a dia com todas as pessoas, tá? Então, esse é um pilar muito... Diga, Gabi. Um ponto aqui que eu acho legal desse pilar de imagem pessoal é uma pergunta que eu acho que é interessante a gente se fazer, porque aí você consegue ter uma resposta sobre qual que é a imagem que você está passando para as pessoas, que é como as pessoas te descrevem, como as pessoas lembram de você quando você não está. Eu acho que isso diz muito de qual imagem você tem deixado por onde você tem passado. Então, acho que vale essa reflexão aqui para este pilar. Perfeito, Gabi. E assim, imagem há caminhos e pode te levar a oportunidades bem interessantes ao longo da sua carreira, tá? Perfeitamente. Então vamos para o próximo. Vamos para o próximo, evoluindo para o outro, né? As relações profissionais, né? Aqui a gente está falando basicamente da tua rede de contato e das conexões que você tem e que você construiu ao longo da sua vida de uma forma mais ampla, né? E que você constrói o tempo todo. Então, ela é viva, ela é contínua, todo dia, né? Você estabelece contato e conexão com as pessoas. E aqui, assim, importante pensar: você constrói relações continuamente? Você cuida das relações que você estabeleceu? Porque uma coisa é estabelecer, a outra coisa é cuidar, é nutrir. Você faz isso continuamente, né? Isso é muito importante. A outra coisa você procura aumentar a sua rede de contatos, né? Então, hoje você tem várias pessoas conectadas a você. Além de nutrir, é importante você aumentar. Você vai aumentando a tua rede de contatos e ampliando, né, as suas conexões. Com quem que você hoje conversa? Com quem que você hoje se conecta? Por que que isso é importante? Porque as pessoas precisam conhecer você. E à medida em que você vai tendo uma rede de contatos, você vai se apresentando. Então, quem é você? Do que você gosta? Do que você aprecia? Qual a sua opinião sobre as coisas? Fale de você para as pessoas, né? E isso vai gerando conexão. Então você vai se apresentando e vai conhecendo as pessoas também, né? Porque aí você estimula uma conversa de troca e também você vai conhecendo os outros. Então, relações profissionais, essa rede de contatos, isso é super importante para quem está desenhando, planejando a sua carreira. E aí essa rede de contatos pode se dar em três dimensões, né? Então, vamos imaginar que você está dentro de uma empresa que você está trabalhando, né? Você se conecta só com as pessoas da sua área, né? É importante pensar. Uma outra dimensão é a empresa. Então, assim, é importante você se conectar com as pessoas da sua área e com as pessoas da empresa, né? Para que as outras pessoas que não estão interagindo com você no dia a dia o conheçam também. Então, eu, por exemplo, sou de recursos humanos, né? Eu me conecto todos os dias com os meus colegas de RH, mas não só, né? Então, eles me conhecem, eu preciso expandir
essa rede de contatos, eu preciso que mais pessoas me conheçam. Então, eu almoço com pessoas da área de finanças, com as pessoas da área de crédito, eu tomo café com pessoas da área do jurídico, e eu vou buscando, né, conhecer pessoas e me conectar com pessoas da empresa de uma forma geral. Então, olha o potencial de conexão que você pode ter quando você está dentro do ambiente corporativo, por exemplo. E depende de você. Essa iniciativa, esse passo de conhecer, se apresentar, né, depende de você. Né? Então, isso vai te dar amplitude, vai ampliar a percepção de você dentro da empresa. Então, a gente falou de a dimensão, conhecer as pessoas e se conectar com as pessoas da sua área de trabalho, da empresa de uma forma geral, e aí a gente pode ir para a vida. Então, assim, né? Pensando na vida de uma forma mais holística, assim, em quem que você se conecta no mercado de trabalho do seu segmento? Então, se eu sou de RH, é importante eu criar alguma conexão com alguém de RH, por exemplo, do Banco Itaú, né, de uma outra empresa, complementar, e as pessoas vão me ver nesse ecossistema maior. Então, relações é isso, né? É cuidando de se conectar, nutrir essas relações e ampliar, né? Então, a cadência é essa: se conecte, se apresente, vá em busca de novos contatos, cuide desses contatos, né? É importante alimentar, de vez em quando você vai lá, puxa uma conversa, para um café, isso é um nutrir, porque você não pode ações de conexões somente quando você está precisando, porque aí a tua rede com certeza estará pequena e o sucesso será menor. Então, à medida em que você estabelece isso como uma dinâmica, um dia que você precisar fazer uso disso, você com certeza terá mais efetividade, né? Porque já tem ali um padrão de ação constante com aquela tua rede. Tá? Então, isso aqui é contínuo, as relações precisam ser alimentadas, não somente quando você precisa, quando você está no mercado de trabalho ou quando você pretende mudar de desafio ou de emprego. Então, relações profissionais, conexão é uma coisa contínua que você tem que alimentar e investir todos os dias, né? No teu microambiente, na tua área, na empresa e no mercado de trabalho de uma forma geral, tá? Gabi, quer me complementar aqui? Quero, na verdade era só um comentário mesmo. E é engraçado, antes a gente tinha percepção que para manter as relações profissionais, eu tinha que estar próximo, eu tinha que, eu só consigo manter minha relação tomando um café ou almoçando. E aí veio a pandemia, né, que nos mostrou que é necessário você fazer um network, é necessário você manter essa relação viva, esse vínculo, através das nossas, por exemplo, redes sociais. Eu vou dar um exemplo aqui, o LinkedIn, que hoje é uma das redes sociais mais direcionadas aí para o profissional. Então, o quanto a gente também consegue se reinventar e se atualizar para que essas relações elas mantenham aí contínua esse vínculo, esse contato, né? Perfeito, perfeito. A gente percebe lá no banco que, assim, tem um exemplo lá no nosso ambiente. Isso é muito forte, porque as pessoas tomam muito café, as pessoas almoçam muito juntas com esse objetivo de se conectar, aprender, conhecer um do outro. E isso cria uma rede de contato, de colaboração e de conhecimento muito boa dentro do banco, né? Então, guardem isso. Relações é um fator e um pilar importante para cuidar também. Evoluindo para um outro que eu adoro também, eu acho que talvez um dos mais importantes aqui, é o propósito, né? O que é o propósito dentro do que a gente, dentro desse recorte de carreira, né, que a gente está falando? Aqui tem a ver com o objetivo, né? A busca daquilo que se conecta com você.
Então, quando a gente fala de propósito dentro de carreira, é super importante você buscar entender e ter consciência, assim, o que me motiva, o que eu gosto de fazer, que tipo de função eu entrego o meu melhor, eu entrego motivação, energia, o que eu faço que me gera assim energia diferente, um brilho, uma satisfação diferente, né? E a gente só consegue identificar isso quando você está muito atento a você mesmo. E aí, e quando você faz aquilo que naturalmente tem a ver com você, com o seu eu, as coisas tendem a fluir melhor, mais fácil, né? E aí a possibilidade de sucesso é muito maior. Então, tudo isso aqui tem a ver com propósito, né? Então, importante pensar no dia a dia, quando você recebe uma tarefa, uma missão, um projeto, quando você está numa reunião, o que você faz que você percebe que você tem um up a mais, que te gera uma energia diferente, uma satisfação, né, um interesse em concluir. Então, isso você vai conseguindo identificar um pouquinho assim, o que tem a ver com, no fundo é isso, né? O que tem a ver com seus motivadores básicos, né? Então, propósito são. E aí, quando você conhece, quando você tem clareza disso, você consegue melhor guiar os movimentos na sua carreira. E aí, sejam movimentos de mobilidade interna, dentro de uma empresa, por exemplo. Eu sou uma pessoa analítica, eu gosto de números, isso me dá prazer, me gera motivação. Então, talvez, né, seja importante você conhecer a estrutura de finanças, por exemplo, né? Então, você consegue fazer movimentos mais assertivos porque eles estão guiados com o seu propósito, com o seu objetivo, né? E aí a escolha fica muito mais fácil. É muito mais fácil abrir mão de algumas coisas e escolher outras quando você tem um porquê, tem um propósito. Então, esse é um movimento que a gente percebe que quando as pessoas têm clareza do propósito, elas conseguem se movimentar muito mais rápido, conseguem aportar valor na tua função, num projeto, numa estrutura, também de forma muito mais rápida, porque tem a ver com a conexão com consigo próprio. Não é uma coisa tão simples, né? Então, é um trabalho de identificação, tem um processo, mas ele não pode ser negligenciado. É importante não se deixar levar pela carreira, né? É importante você pegar, vamos fazendo uma analogia aqui, é como se você fosse a um destino, né? Você sai da Vila Olímpia e você vai para Moca. Como é que você vai? Né? Você vai dirigir esse carro ou você vai no banco do carona? Né? Se você quer chegar lá com o tempo X, é importante que você pegue a direção disso. E qual é o caminho que você vai percorrer para chegar lá. Porque se você sentar no banco do carona, você não vai ser o protagonista dessa história e desse caminho, desse feito. Né? Você vai ser levado. Pode chegar ou não chegar, você pode chegar com muito tempo de atraso. Então, quando a gente fala em propósito, protagonismo, tudo isso está dentro do que a gente chama assim, seja o maestro da sua carreira, né? Conduza os movimentos em linha com o teu propósito, com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja. Não dá para negligenciar isso, porque senão a trajetória não será construída por você. E aí pode ir a qualquer lugar que talvez não seja o seu desejo, né? Então, e quando você consegue conduzir e fazer esses movimentos guiados pelo seu propósito, aí não tem como não dar certo, né? Porque uma pessoa realizada é aquela que ela tem uma função, que ela se identifica, ela tem competência para fazer aquilo, então, pelo que faz.
tudo isso, essa formulinha aqui, leva ao sucesso em uma pessoa realizada. Então, importante cuidar muito do que eu gosto, do meu objetivo, do meu propósito, para onde eu estou levando o meu carro. Tá? Gabi, quer me complementar aqui? Você está no mudo. É a frase da pandemia. Ô Lu, eu concordo com esses pontos que você trouxe e eu acho que o principal reflexão que fica aqui sobre o propósito é você saber onde você quer chegar é o principal fator para você não ir em qualquer lugar que a vida te leva, né? Então, acho que esse é um ponto importante de reflexão, que é eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais são os meus valores, a minha visão de futuro. Eu acho que é basicamente esses pontos que a gente consegue refletir bastante sobre quais são os meus propósitos, sonhos e desejos de carreira, né? Perfeito. Bom, e aí dando continuidade todos esses pilares que você já colocou, Lu, e aí eu cito um aqui que tem muito a ver com o que você falou de propósito, né? Que é o autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento você consegue chegar no seu propósito, qual que é o seu objetivo, o que, que você pretende para a sua carreira. Então, apesar do autoconhecimento ser uma palavra muito utilizada atualmente, o que, que é, né, esse autoconhecimento? É através do autoconhecimento que a gente consegue descobrir quais são as nossas principais qualidades, quais são os meus principais pontos aí que eu tenho de fortaleza e os meus principais pontos que eu preciso desenvolver, ou até mesmo eu preciso gerenciar, porque talvez eu não vou ter ele super desenvolvido, mas eu preciso ter um gerenciamento. Então, talvez eu tenha necessidade de fazer parcerias aí no meu meio profissional ou no meu meio pessoal, no qual eu consiga ter aí uma proximidade maior com um ponto que hoje eu não tenho ele desenvolvido, mas eu consigo gerenciar ele através de parcerias. E o autoconhecimento ele é importante por quê, né, gente? Porque a partir do autoconhecimento, você consegue saber se o que você está fazendo, você está dando o seu melhor. Eu me conheço o suficiente para saber o ponto se eu estou me entregando a melhor energia aqui. Então, é a partir do autoconhecimento que a gente consegue, de fato, ter um conhecimento efetivo de toda a sua parte interna e como você vai externalizar ela para o ambiente, né, para o mundo. E aí, falando um pouco do meio profissional, eu acho que tem algumas perguntas, algumas colocações aqui importantes que são, dentro da minha área, as minhas atividades, eu estou conseguindo empregar o meu melhor? Porque eu me conheço, eu sei quais pontos eu preciso gerenciar, eu sei quais pontos eu preciso desenvolver. Então, eu acho que hoje fala-se muito de autoconhecimento e a gente tem aí um estigma, talvez um mito, um dogma passado, de que as pessoas não se procuravam muito se conhecer, né? Eu sou assim porque sou, né? Tinha uma síndrome aí do sou porque sou, tudo bem, não pretendo mudar. Eu acho que cada vez mais com a evolução de mercado, com a evolução aí de tudo que a gente tem visto, principalmente no tema de carreira, o tema de autoconhecimento ele é super importante para você saber quais são os seus pontos críticos, quais são suas fortalezas e quais são suas fraquezas. Lu, tem algum ponto aqui para complementar? Eu acho que está perfeito, Gabi. E acho que, sim, gente, autoconhecimento é a base de tudo. Tudo começa por aqui. Né? Então, autoconhecimento é o início da história, de um filme, de qualquer coisa que a gente queira construir na vida. Beleza, bom. E aí, um segundo ponto aqui que a gente complementa como um dos pilares é a segurança psicológica, né? E aqui a segurança psicológica, a gente está falando muito de bem-estar, de saúde psicológica. E aí, quando a gente fala de saúde psicológica, é um dos principais alicerces para o desempenho profissional. Isso porque quando a gente fala que eu estou com a minha saúde psicológica em dia, eu estou dizendo que eu estou com bem-estar em dia, eu estou dizendo que eu tenho um poder de criatividade também maior, eu estou dizendo que eu tenho uma autoestima, uma confiança maior, eu consigo me posicionar, e isso reflete muito em todos os seus posicionamentos aí no dia a dia.
E aqui, eu acho que um dos temas que eu falei quando a gente iniciou este papo é que nós somos seres únicos. Então, a segurança psicológica, ela também diz muito de você como profissional, de você como pessoal, de você como filho, como mãe. Então, eu acho que ela reflete em todos os âmbitos. Estar-se seguro, sentir-se seguro, quando a gente fala deste tema, existem 4 pilares que são importantíssimos para a gente sinalizar aqui. O primeiro dele é a interação, né? É a segurança em interagir. Você consegue interagir no seu meio? Você consegue se sentir seguro para se posicionar em um feedback, tanto profissional quanto pessoal? Essa interação, esse manter o diálogo ativo, esse posicionamento, ele é super importante. Caso você não esteja tendo aí essa segurança para interação, vale uma reflexão. O que não me deixa seguro aqui para eu me posicionar? O que não me deixa seguro para eu falar, para eu ter esse momento aí de dar e receber feedbacks? Então, é importante essa reflexão no quesito de interação, que é o primeiro. O segundo ponto aqui da segurança psicológica, que eu acho bem interessante a gente colocar, que é a questão do aprender. Estar seguro para aprender. Nós vivemos num mundo que é muito necessário eu aprender e reaprender. O quanto eu estou aberto para aprender algo que eu já aprendi há 3 anos atrás? O quanto eu tenho uma segurança aqui de entender que as coisas inovam e eu não tenho necessariamente a necessidade de saber tudo. Então, aqui tem uma segurança de você estar aberto para aprender algo novo, arriscar algo que você antes talvez tinha um domínio, mas as coisas mudaram e evoluíram. Então, a segurança do aprender também é muito importante. E o terceiro pilar aqui, que eu acho super importante também, que é a segurança em pertencer, né? Você se sente pertencente a este grupo, porque a partir do momento que você está num grupo, que você tem um sentimento de pertencimento, você consegue, de fato, ter uma colocação e para abertura para os outros pilares que eu citei aqui. Então, quando você se sente parte de um grupo, e esse exemplo é muito interessante de se colocar, que o pertencimento, a segurança de pertencimento, ela é exemplificada, por exemplo, quando você está no emprego novo. Quando você está no emprego novo, você ainda está entendendo um pouco quem são as pessoas, você ainda não tem tanto a segurança de pertencimento, porque você acabou de iniciar. Agora, quando você está num almoço de família, essa segurança de pertencimento, ela é muito mais fácil de se notar, porque geralmente eles são pessoas que você já tem um vínculo. Então, você consegue se posicionar, você consegue interagir melhor. E aí, o que fecha todas essas seguranças, quando a gente fala de segurança psicológica, é a segurança de se expressar. Que eu acho que ela engloba tanto no aprender, quanto no pertencer, quanto no interagir. É o quanto você consegue expor os seus pensamentos, expor os seus questionamentos, porque não necessariamente você precisa concordar, mas é interessante que você tenha um espaço para se expressar. E às vezes mesmo até quando eu digo que você não concorda, é até mesmo criticar o status quo. Ah, é assim porque sempre foi? Então, existe uma maneira mais fácil de colocar isso? Acho que são pilares aí que engloba e eu acho que traz o todo do que é uma segurança psicológica. Lu, tem algum ponto? Queria só colocar aqui uma questão importante, que assim, você consegue e pode ser você mesmo no ambiente que você está? Essa é uma pergunta que a gente recomenda que seja feita. E isso está muito linkado à segurança psicológica, porque quando você precisa se mostrar diferente do que você realmente isso abala a tua segurança psicológica. Isso faz com que você não tenha confiança total para se lançar, para se posicionar. É uma coisa importante a se fazer. E se você chegar à conclusão que não consigo ser eu mesmo, não posso, vale a pena conversar a respeito disso, né? Porque a busca do poder ser você, isso é base, é alicerce para muita coisa, e isso vai produzir o teu sucesso ou não no ambiente que você está. Excelente. E até complementando, quando você falou, me veio uma outra questão em mente, que é como eu
tenho segurança psicológica nesse momento atual, pensando no índice de desemprego, pensando na quantidade de pessoas que hoje estão procurando aí novas oportunidades, procurando se recolocar. Eu acho que uma dica que é super importante aqui é o quanto você tem que ir para um processo confiante, quanto você se preparou para aquela conversa, o quanto você, às vezes, gera uma ansiedade, mas o quanto você coloca na sua cabeça, e aí muito na sua mente, que é uma questão de mindset, você está preparado para essa posição. A segurança psicológica, nesse momento atual, é um pilar muito importante, gente. E por último, e não menos importante, a gente está chegando no nosso último pilar, para depois abrirmos para as perguntas, que é o equilíbrio financeiro. Por que é importante? Por que o equilíbrio financeiro ele também é um dos pilares de carreira? Porque quando você tem um pensamento e aí uma projeção financeira, você consegue se planejar melhor. Então, eu estou aqui hoje, eu trabalho, o quanto eu tenho uma reserva para algum possível, alguma emergência, o quanto eu posso investir essa minha reserva no meu desenvolvimento, o que eu tenho feito para eu me manter atualizado. Então, acho que o equilíbrio financeiro ele também reflete muito na carreira, que é através dele que você consegue se planejar curto, médio e longo prazo. Então, tem coisas que talvez no curto prazo eu não vou conseguir fazer uma pós no próximo ano, mas talvez neste ano, mas talvez no próximo ano você consiga investir numa pós-graduação, se for do seu interesse, uma especialização, enfim, isso vai muito de acordo com o que você pretende para sua carreira. E aí, esse pilar ele vai muito de encontro com carreira devido ao seu autodesenvolvimento, né? O quanto você também consegue. E aí, às vezes, a gente fica muito esperando que a organização em mim. Vou esperar que eu tenha o desenvolvimento da organização que eu estou atuando hoje. Mas aqui eu acho que tem uma questão de protagonismo, do quanto você pode investir na sua carreira, do quanto você pode buscar o seu conhecimento. E tem tudo a ver com fazer escolhas, né, gente? Quando a gente faz escolhas que vão refletir no futuro, elas talvez agora seja o momento de segurar para alguns planejamentos e investir em outros planejamentos e fazer escolhas conscientes que elas vão refletir aí futuramente positivamente ou negativamente. Acho que do pilar financeiro é esse ponto. Lu, tem algum ponto aqui para complementar? Pilar financeiro aqui, Gabi, para que você possa ter tranquilidade para cuidar da sua carreira, da jornada, trajetória que você quer construir, do propósito que nós falamos, né? Um pouco nos slides anteriores aí. Então, assim, como é que você vai se organizar, se planejar, chegar no teu propósito? Isso requer a gestão financeira. Onde é que eu vou investir? O que eu vou buscar? O que eu vou e para você não ser pego de surpresa, para você não se frustrar por aquilo que você precisava fazer e não conseguiu. Então, gestão financeira é um pilar importante para cuidar na tua trajetória, na construção da tua carreira. É isso. Entramos aqui nas reflexões finais. E aí vamos abrir para as perguntas. Nós já recebemos algumas perguntas aqui, tá, Lu? E a gente vai fazendo aqui, projetando as respostas. Então, assim, de tudo, o que a gente quer que vocês fiquem com dessa conversa? Se conheça. Isso é base de tudo. O autoconhecimento é base de tudo na vida. Identifique seu propósito e vai buscar. Então, saiba o que você quer, o que se conecta com você e vá buscar. Se organize para buscar. Cuide das suas relações, né? Sempre no sentido de nutrir, ampliar. Gerencie sua marca e a sua imagem pessoal sempre, em todos os ambientes, em todas as interações, verbal, não verbal, tudo que
como é que você fala, em todos os sentidos. Faça gestão financeira de tudo em tua vida, né? Então, Gabi acabou de falar, calcule, planeje, organize, as coisas com certeza vão ter uma velocidade muito melhor, né? E com menos sobressaltos. E muita atenção a né? Seja você mesmo, um pouco de tudo que a gente já explorou aqui. E aí, acho que a gente pode abrir agora para perguntas, né, Gabi? Excelente, nós já recebemos aqui. Vou ler aqui, Lu, e a gente vai respondendo, se complementando, né? Tem uma aqui que eu acho que tem muito a ver com o que você trouxe sobre o propósito, que é como se apresentar à empresa quando se identifica o propósito, mas atingi-lo está muito distante da realidade atual. Por exemplo, precisei mudar de área, sou engenheira ambiental e preciso entrar na área financeira. Então, quais dicas aí, pensando no pilar de propósito, a gente colocar para essa pergunta? Tá, então, se eu entendi assim, a pessoa quer mudar de área, né? Ela precisaria mudar de área, sou engenheiro e preciso ir para a área de finanças. E aí, para a área de finanças, talvez tenha a ver com propósito, né? Pelo que eu entendi. Então, Exato. assim, primeiramente, assim, o que a gente... É possível... a gente está num contexto e numa era em que as pessoas estão experimentando, isso faz parte do jogo, isso é positivo hoje. Primeira coisa, assim, conheça pessoas da área de finanças, converse com as pessoas, quais são os desafios dessa área, quais são os entregáveis, como é que é o ambiente, como é que as pessoas são avaliadas, o que faz parte da dinâmica daquela estrutura. Então, primeira coisa, conheça as pessoas, pesquisa. Então, vá pesquisar, e aí, enfim, tem uma série de lugares que você pode entender o que é essa estrutura, até para você buscar os motivadores e os assuntos que vão conectar com o teu propósito. Então, assim, as mudanças não são simples, não são fáceis, ainda mais quando você está no estágio de carreira, enfim, às vezes muito evoluído e consolidado numa determinada função e posição. Mas quando você vai em busca daquilo que te motiva, que você quer, que você tem uma energia a mais, a possibilidade de dar certo é muito grande, porque você está empregando o que você tem de melhor. Então, assim, vai aos poucos, investiga, pesquisa, conversa, faça conexões, você vai se inserindo naquele ambiente, né? Naquele assunto, naquela estrutura. E aí as coisas tendem a acontecer mais naturalmente. Ótimo. Só um complemento aqui. Eu acho que é importante e acho que já vale, inclusive, parabenizar que você já identificou que talvez seja necessária a mudança, que às vezes quando você está numa zona de conforto, quando você está fazendo algo que você já tem total domínio, às vezes existe uma autossabotagem, você acha que talvez não precise mudar, não vou ficar aqui, eu não estou 100% realizado, mas eu já sei fazer. Então acho que você tem um ponto importante que é identificar que talvez que precisa ser feita a mudança. Isso é legal ressaltar. E aí a pergunta é como se apresentar à empresa, né? Eu acho que é importante, se você tiver abertura com o seu gestor, quando eu falo da segurança psicológica de se expressar, vai de linha de encontro com a sua liderança, veja o quanto você tem esse posicionamento para colocar ali a sua vontade, os seus desejos, ou então até mesmo uma área de pessoas da instituição, quanto você pode se abrir e mostrar esse desejo, porque talvez você descubra que seja necessário fazer uma mudança também de organização. Talvez seja necessário de um engenheiro ambiental, para um mercado financeiro, você talvez tenha que mudar em outros âmbitos também. Então, acho que essa apresentação eu daria a dica de você conseguir se expressar, principalmente aí para a sua liderança, para os seus pares, fazer que é o quanto eu conheço de mercado financeiro, né? O quanto eu posso me apropriar e gerar e criar parcerias e relações que tenham domínio do que eu imagino que é o meu desejo de carreira. Perfeito. E assim, muita coisa está relacionada à forma como você aborda isso. Então, a gente vem percebendo que as empresas estão se abrindo para essa
para essa mobilidade interna, né? Cada vez mais propiciando mobilidade interna dos colaboradores. Mas tem empresas ainda com modelos mais tradicionais, né? Então ela contrata para aquela área e a pessoa vai dar o seu melhor ali. Então, assim, mas tudo depende de como você vai construir essa conversa, seja com o seu gestor, seja com a área de RH ou de pessoas da sua empresa, porque se você chegar, eu não quero mais ficar aqui, ou não estou mais feliz, é diferente de você falar, eu gostaria, eu penso, enfim, eu tenho a intenção de experimentar outras coisas. O que você acha, meu gestor? Né? Como é que você me vê? Essa conversa é uma conversa positiva. Essa é uma conversa construtiva. É diferente quando tem um posicionamento mais de não estou feliz, não estou motivado. Então, isso faz diferença na hora de abordar o assunto também. Excelente. E aí, para finalizarmos aqui, tem uma última pergunta que é: proatividade contra a favor pode aumentar a ansiedade e gerar angústia? Eu acho que essa reflexão ela é muito subjetiva, né? Ela é muito pessoal, porque a proatividade eu acho que ela é positiva, mas você tem que ter um equilíbrio de até que ponto eu estou sendo muito proativo, né? Até que ponto eu estou ultrapassando aqui o meu escopo do que eu posso ser útil para o outro e que eu estou gerando uma certa ansiedade para mim mesma, né? Então eu acho que é importante essa reflexão do equilíbrio, né? O quanto, até que ponto é a minha, meu momento, que eu posso ajudar, que eu posso ser de fato útil para o outro, e até que ponto que você está tentando fazer algo muito proativo ou sendo além do que se espera e aí está te gerando uma ansiedade maior. Então, acho que se foi o que eu entendi da pergunta, seria essa a minha resposta. Lu, mais algum ponto? Quero, que aqui eu quero falar. Sabe quando um bom caminho para você saber se você está avançando ou não, demais algum comportamento ou não? Feedback. O feedback vai te dar orientação se você está menos, se precisa avançar, se precisa acelerar, se precisa diminuir. Então, perguntar, pedir feedback, trocar, você vai saber a temperatura das coisas, né? Isso aqui vai te dar uma visão muito holística, assim, de qual a velocidade que eu estou imprimindo, quais comportamentos eu estou demonstrando, tá bom? Não tá? Então, feedback é o caminho. Agora, requer coragem, né? De perguntar e ouvir aquilo que você precisa desenvolver. Mas só assim que você vai ganhar velocidade e muita clareza de caminhos, de oportunidades, do que você precisa desenvolver e como você pode chegar onde você quiser, onde você quer. Excelente, Lu. Ótimo ponto. Última pergunta, gente, para fechar, que é uma pergunta que eu achei super interessante, inclusive, porque a resposta ela vai muito em linha do que a gente trouxe aqui durante todo esse bate-papo, que é: qual é o pilar mais fundamental para ter uma carreira de sucesso? E aí eu acho que vai muito em linha do que a gente colocou no início. Na minha visão, e aí, Lu, por favor, me complemente, eu acho que não existe um pilar específico que vai em linha, se você seguir esse, você vai ter sucesso na sua carreira. Eu acho que é um conjunto de tudo que a gente falou aqui. Eu acho que o ser humano ele é único e ele é dimensional. Ele tem vários pilares que você une e se torna um ser. Então, o que talvez vale aqui, o principal eu não diria, mas o que vale você ter uma sensibilidade maior é: qual desses pilares que foi citado que eu menos cuido, que eu preciso cuidar mais hoje? Porque às vezes relações, às vezes você já tem um propósito definido, às vezes você se relacionar, ter aí um network, você já tem ativo, mas talvez você precisa ter um olhar melhor para a sua saúde física e mental. Então, o que eu diria é: todos os pilares são super importantes para você ter uma carreira de sucesso, mas vale você direcionar energia para talvez um dos pilares que você hoje não tem um olhar mais sensível a ele. Ponto, Gabi. E aí, assim, minha ótica aqui, né?
Autoconhecimento é assim, é a base de tudo. Tudo começa com ele. Não sei se a gente pode falar que ele é o mais importante, mas eu entendo que ele é o ponto de partida. Ele que vai fazer você navegar em todos os outros. Então, começa por aí. Esse é um bom caminho. Beleza, Fechamos? excelente. Fechamos. Eu queria agradecer a participação de todos vocês que estão aí, as pessoas que mandaram perguntas para gente. Estamos à disposição. Meu LinkedIn é Gabriela Lopes, da Luciana. É Luciana Thierry mesmo, né, Lu? Isso, Luciana Thierry. Estou lá na rede, fiquem à vontade se quiserem fazer outras perguntas. E agradecer também a você, Academia, por esse evento incrível, né, que a gente está participando hoje. Perfeito. Agradecer, foi muito bacana compartilhar conhecimento, fazer parte dessa iniciativa incrível aqui do Instituto e da Academia. Um agradecimento especial à Lu, a Luciana Torres, minha xará, é uma pessoa assim demais, assim, acho que surpreendente e que está cuidando de tudo com muito carinho, com muito zelo. Então, assim, Lu, minha gratidão, tá? Eterna a você e a tudo que você fez aqui por nós e por este evento. Então, gente, super obrigada, foi muito bom. Estou à disposição aí no meu LinkedIn para o que vocês quiserem, se conectem comigo e a gente pode falar aí pelo